just need a minute to catch my breath. I've been running in circles and I can't seem to find rest. All I want is you, nothing more and nothing less. All I want is you, Jesus. I'll take you now and leave the rest. All I want is I just need a minute to realign. I've been trying to figure it all out, but I'm wasting my time. All I want is you, Jesus. Nothing more and nothing less. No. All I want is you, Jesus. I'll take you now and leave the rest. All I want is you. All I want is you, you. Help me uncover and rediscover my desire for you. 'Cause I fear I've misplaced it. I want to want you. Yeah. All I want is you. Boa noite a vocês, boa noite a todos que estão assistindo essa live. Estou muito feliz em estar aqui nesse terceiro dia da Deeper Week. Para quem não me conhece, eu me chamo Davi e estou muito feliz em estar com vocês. Espero que vocês tenham acompanhado as lives já antes e que vocês continuem acompanhando até o final dessa semana, que vai ser super bênção, que Deus derramará algo novo sobre as nossas vidas. Antes de começar,
Peço que você não esqueça de curtir, compartilhar, comentar muito nessa live. Comente, envia para os seus amigos, comente seus testemunhos, o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus tem derramado de algo novo sobre a sua vida. E se ainda não fez, creia que Deus fará grandes coisas na sua vida nesse ano ainda. Receba isso no seu coração. E queremos começar agora com uma oração e partimos para a nossa primeira parte do louvor. Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor, Pai, tem sido bom e fiel às nossas vidas. O Senhor tem sido, Pai, Senhor Deus, aquele que nos protege e nos guarda, Pai. Nós entregamos essa, Pai, sessão nas suas mãos. Guia, Pai, Senhor Deus, conforme a sua vontade, Pai. E seja, Pai, Senhor Deus, uma sessão onde as pessoas, Pai, possam ser entregues a Ti, Senhor Deus, abrir o seu coração e as suas palavras, aquilo que foi ministrado, Senhor Deus, Pai, nessa sessão, possa alcançar pessoas, possa alcançar vidas, Pai, Senhor Deus, para Ti. Nós declaramos e abençoamos cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E fique agora com a sessão do louvor com a CAC Music.
Estou tão preso a ti, com laços de amor estamos. Estou tão preso a ti. 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 Não temos para onde fugir. Estou tão preso a ti, ao seu amor. Estou tão preso a ti, Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno, Jesus. Toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Vamos cantar a Ele, Jesus, Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno, Jesus. Toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam, Jesus, Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno, Jesus, Jesus. Toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, nos céus e na terra, debaixo da terra. Tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, nos céus e na terra, debaixo da terra. Tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno, Jesus. Toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam, Jesus, Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno, Jesus. Toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam, te exaltamos, Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno, Jesus. Toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. I'm looking out of my window. I see the clouds floating by, and they go wherever
Amém. Nesse momento vamos passar para o tempo de intercessão. Se você tem algum pedido especial para Deus, se você conhece algum parente, algum familiar que precisa de uma oração específica, coloca o nome dessa pessoa neste momento em oração. Também compartilhe essa live com alguém, algum conhecido, algum familiar que precisa de uma oração específica, que precisa de um milagre de Deus sobre a vida deles. Amém? Feche seus olhos neste momento, onde você estiver. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos neste momento, ó Pai, e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha, Deus, com sua glória, com seu poder, ó Pai, sobre a vida de cada um, Senhor, dos irmãos que estão nos assistindo, Senhor, neste momento, Pai. Eu não sei, ó Pai, qual a dificuldade, eu não sei, Senhor, qual o milagre que eles precisam, Deus, mas eu sei, ó Pai, que o Senhor pode fazer, ó Deus. Eu creio em Ti, ó Pai, porque o Senhor já fez milagres, Senhor, em minha vida, na vida da minha família, Senhor. Eu conheço, Senhor, o seu poder, ó Pai, eu declaro, Pai, este mesmo poder sobre a vida dos meus irmãos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, se há, Senhor, alguém enfermo, Senhor, neste momento, ó Pai, te pedimos, Senhor, que venha com seu poder curador, ó Pai. Tu és, Senhor, Jeová Rafá, Senhor. Tu és, Senhor, o Deus que cura, Pai. Nós declaramos a cura sobre a vida dele, ó Pai. Em nome de Jesus, da mesma forma, Pai, alguém que precisa, Senhor, de algum milagre, Senhor, na área financeira, ó Deus. Alguém que precisa, Senhor, de algum milagre, Senhor, na sua família, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos o seu poder, ó Pai. E te pedimos, Senhor, envia o Espírito Santo para trazer, Senhor, a paz, para trazer, Senhor, a sua vida, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos o seu poder, a sua glória, Pai, e o seu shalom, ó Pai, a sua paz sobre a vida de todos aqueles que nos assistem neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te louvamos e te agradecemos, Deus. Amém e amém. Glória a Deus por esse período de louvor, esse momento de adoração. E agora passaremos para a parte também da palavra com o nosso amigo João Vitor, da Novidade de Vida de Fortaleza. Olá, amigos da Comunidade Apostólica de Curitiba. Uma alegria imensa estar aqui conectado com vocês e falando novamente nessa conferência. Ano passado eu tive a oportunidade de estar aqui trazendo uma mensagem para vocês e eu gostaria de honrar a vida do pastor Antônio, da pastora Marlene, do Júnior. São uma família preciosa, amigos que nós carregamos, que nós levamos na visão Novidade de Vida, como parceiros no ministério, companheiros nessa jornada de tantos anos já. São família para nós aqui de Fortaleza. Se você não me conhece, eu sou o João Vitor, sou um dos Efésios, um dos pastores, líderes, sou evangelista aqui na Novidade de Vida em Fortaleza. E eles me incumbiram dessa responsabilidade de trazer uma mensagem para você. Estou aqui e aí aproveito essa oportunidade para honrar a vida dos nossos pais espirituais, apóstolo Marcos e profetisa Fernanda, a qual são os pastores sênior, onde presidem aqui a Novidade de Vida em Fortaleza. E é uma alegria imensa para mim caminhar debaixo dessa visão. E essa visão que nos conecta com pessoas tão preciosas, tão maravilhosas, como cada um de vocês que estão aí participando nesses dias dessa conferência. Meus amigos, e eu tenho uma palavra muito especial de Deus para trazer até o teu coração, para que o Senhor ministre o teu coração. É uma alegria imensa poder falar aqui na Deep Week, nessa conferência aqui online. Eu tenho convicção de fato que assim como a proposta que Deus tem falado no coração da liderança dos pastores aí em Curitiba, nessa igreja tão preciosa, que eis que Ele está fazendo algo novo. De fato, eu creio que nesses dias, nessa geração, Deus está fazendo de fato algo novo, algo fresco de Deus sendo derramado sobre nossas vidas. E o tema da minha mensagem para você é a resposta de uma geração. Queridos, eu acredito de verdade que nós estamos como igreja num período, em uma estação de muito alinhamento, de um profundo alinhamento de Deus para nossas vidas. Na nossa nação, eu acredito que Deus está mexendo. Esses últimos 2 anos Deus usou para chacoalhar a sua igreja, para mexer com a sua igreja, para que nós venhamos de fato nos posicionar de maneira firme em uma rocha a qual é Cristo.
E essa estação a qual eu e você nos encontramos para de fato vivermos e recebermos o novo de Deus em nossas vidas, é uma estação a qual, como igreja, nós devemos investir, gastar tempo, dedicar a nossa vida em lançar fundamentos para que nós venhamos viver, para que nós possamos ver. E se nós desejamos e almejamos um avivamento de fato, nós precisamos ter uma base bem fortificada, solidificada em Cristo Jesus, porque Ele é a pedra a qual eu e você devemos estar fundamentados, queridos. Então essa estação, além de nós lançarmos fundamentos, é uma estação onde nós também vamos quebrar muitos paradigmas para provocar na nossa igreja, provocar na nossa liderança, nos nossos discípulos, nas pessoas que caminham à nossa volta, uma mudança de mentalidade. Porque a palavra de Deus nos fala que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 12, que nós devemos mudar, sofrer uma mudança em nossa mente, uma metanoia, para que nós venhamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Então, de fato, eu creio, querido, que Deus, Ele tem algo novo. Existe nessa estação, em cada temporada a qual nós entramos em Deus, existe de fato um novo de Deus, um renovo espiritual, um avivamento de Deus, um derramado Espírito de Deus em nossas vidas, para que nós venhamos de fato experimentar o novo de Deus, mas que nós também venhamos ver o novo a qual Ele está fazendo. Será que você pode ver? Será que você já pode vislumbrar? Será que na sua visão está limitada ao novo de Deus, ou você tem conseguido enxergar? Será que você pode ver o novo de Deus? Eis que Ele está fazendo uma coisa nova. Nós precisamos ter olhos como de uma águia para podermos ver de fato o novo, aquilo que Deus está fazendo. E eu quero deixar 3 perguntas para você. A primeira é: será que você tem sido um agente de transformação nesse tempo? Será que você tem trabalhado para você marcar a história da geração a qual você está inserido e de uma próxima geração? E será que você tem colaborado? Como você tem se posicionado a respeito do futuro da nação a qual eu e você vivemos nessa estação? Será que você consegue responder isso, querido? Então, vamos lá. Eu te pergunto, como cristão, como eu e você podemos ser agente de transformação nesse tempo? Como cristão, o que você tem feito para que você seja um agente de transformação nesse tempo? E eu quero te responder. Queridos, eu quero convidar você a ler comigo Deuteronômio do capítulo 26, versos 7 e 8, e vai aparecer aqui embaixo para que você possa acompanhar a sua leitura. Diz o seguinte: então clamamos ao Senhor, ao Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão a qual sofríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Querido, a primeira lição que eu quero trazer para você: se eu e você, como cristãos, estamos sendo agentes de transformação nessa estação, nessa geração, nessa era a qual nós vivemos, nós precisamos olhar para as conquistas de uma geração que veio antes de nós. Se nós queremos viver de fato o novo de Deus em nossas vidas, não é que nós vamos viver do passado, mas nós vamos aprender com os erros e com a fé daqueles que vieram antes de nós, para que nós possamos ir mais à frente, ir mais fundo, ir a lugares mais altos. Porque a geração que veio antes de nós, ela também é um trampolim, ela é uma aljava para nos lançar a destinos, a lugares muito mais distantes em Deus. Queridos, eles falam o seguinte,
que eles clamavam ao Senhor, ao Deus dos antepassados. Em outras palavras, ele está dizendo que acreditam, que creem no mesmo Deus que abriu o mar para que Moisés passasse com o povo hebreu, fugindo da terra do Egito. Queridos, é o mesmo Deus. Eles continuavam crendo que Ele poderia fazer coisas ainda extraordinárias, sinais e maravilhas em favor deles. Então nós precisamos extrair força, crer com a mesma convicção que o Deus que deu a vitória nas batalhas do passado é o Deus que nos faz vencer e passar por todos os nossos obstáculos hoje, querido. Eu e você precisamos ter essa convicção, ter isso cravado e gravado em nossos corações. Segunda coisa que eu quero lhe perguntar, querido, né, nessa ministração, nessa sessão, é o que eu e você podemos fazer para de fato marcar a história de nossa geração. Será que você sabe responder isso? Será que você tem feito? Será que você tem sido essa pessoa que não tem se contentado em somente ouvir uma história, mas você tem sido um participante, um colaborador daquilo do novo, daquilo que Deus está fazendo hoje? Será que Deus ele pode olhar aqui na terra e encontrar fé suficiente e olhar para mim e para você e saber que nós somos resposta da oração de alguém, de uma geração? Será que nós somos resposta de Deus para a vida de alguém hoje, nessa temporada a qual nós vivemos, queridos? Olha o que diz Romanos, no capítulo 11, do verso 3 ao verso 5. Leia comigo, acompanhe aqui na tela. Diz o seguinte: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram-se os joelhos diante Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça, pelo favor. Querido, o Senhor está em busca, o Senhor está buscando aqueles que são fiéis. O Senhor está em busca, se eu e você desejamos marcar a nossa geração, querido, o Senhor está em busca daqueles que permanecem fiéis, íntegros e irrepreensíveis a Ele e a Sua palavra. Querido, se nós queremos marcar a nossa geração, o Senhor não está em busca de qualquer um. Igreja, e marcar a geração não é somente algo relacionado a jovens, adolescentes, mas é a todas as pessoas que vivem hoje nessa geração. Que você está vivo nessa estação, saiba que o Senhor deseja fazer com que você seja alguém que marque a sua geração, porque Ele possa achar em você alguém fiel. Querido, o profeta Elias, num momento obscuro de sua vida, ele olhou e ele falou: Senhor, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e aqui há somente eu. E ele fala: Elias, não, existem mais 7.000 homens semelhantes a você que eu reservei, que eu conservei, que são remanescentes, que permanecem íntegros. Querido, saiba que você não está sozinho. Às vezes nós nos deparamos na nossa sociedade de hoje em situações a qual nós olhamos e parece que nós estamos só. Parece que as pessoas perderam a fé. Parece que elas estão mudando, que a palavra mudou. E elas ficam distorcendo o evangelho a qual nós cremos. Queridos, eu quero te dizer, eu quero declarar que existe um povo ainda remanescente. Mas será que eu e você temos permanecido fiéis? Porque ainda existem 7.000 homens que não se dobraram diante a Baal. Que sejamos eu e você nessa geração, que nós não nos dobramos a outros deuses e que nós somos os remanescentes dessa estação, dessa temporada, que permanecemos fiéis ao Senhor, que nós conservamos a Sua palavra em nossos corações. Queridos, nós como brasileiros nessa nação, e eu parto para o terceiro ponto, para a terceira pergunta para você: qual é o futuro dessa geração? Qual é o futuro da nossa nação, querido?
baseado na minha influência e na sua influência, naquilo que como igreja nós estamos e temos feito hoje. Querido, qual é o futuro dessa geração? Muito se fala de um avivamento nessa geração, muito se fala de um avivamento na nação brasileira. Querido, eu de fato creio, eu sou alguém que oro, que sonho por isso, de ver realmente estádios cheios, igrejas abarrotadas, os perdidos sendo salvos, milagres acontecendo de todos os lados, as ruas sendo tomadas pelo poder do Espírito Santo, uma vez mais. Mas querido, por inúmeras vezes, nações, povos viveram situações, picos de avivamento, e essas coisas se passaram. Um exemplo bem real, no início dos anos 90, a Argentina, ela viveu algo bem semelhante ao que eu e você vivemos hoje na nação brasileira. A Argentina viveu esse pico de avivamento, mas foi algo que se perdeu, foi algo que não foi solidificado, foi algo que não perdurou. Se você hoje visita a Argentina, você vê como esse país tem sido devastado, como a incredulidade tem tomado aquele lugar, como os remanescentes têm sido escassos naquele lugar. Querido, que o Brasil não seja essa nação. Querido, que de fato a nação brasileira, que nós venhamos marcar nossa geração, que nós sejamos um povo, uma igreja que influencia, que sejamos uma igreja que toma todas as esferas da nossa sociedade, que sejamos a igreja que está na política, mas a igreja que está na família, nas artes, que está na educação, uma igreja que exerce de fato influência e que dá frutos duradouros na nossa geração, uma igreja que frutifica no Brasil, que sejamos nós, que sejamos nessa estação. Queridos, nós temos duas opções: permitir que o Brasil seja devastado pela incredulidade, por ideologias, permitir que o Brasil, que o evangelho no Brasil venha a ser consumido pela incredulidade, pela falta de fundamento, ou que nós vamos ser uma igreja que constrói de fato uma cosmovisão para a sociedade, uma igreja que leva a sociedade a experimentar frutos de um real engajamento bíblico. Querido, eu compartilho algo para vocês, talvez você não saiba, mas nós na Novidade de Vida, a Juventude Novidade de Vida, tanto em São Paulo como em Fortaleza, a Igreja Novidade de Vida, nós temos um projeto que nós chamamos de Tamo Junto na Bíblia. E o que me preocupa é que nós estamos um pouco mais da metade do ano e eu vejo que as pessoas que permanecem fiéis a isso, a uma leitura sadia das Escrituras, na sua grande maioria não são jovens e adolescentes, por mais que a iniciativa tenha partido sempre da juventude, dos adolescentes, mas a maioria das pessoas são as pessoas mais velhas, são as pessoas mais adultas, que já têm a convicção do seu coração, que elas não precisam só de encontros com o Espírito Santo, mas que elas precisam também ser de fato fundamentadas na palavra de Deus. Queridos, nós precisamos nos arrepender como igreja, e se nós não temos sido fiéis a uma vida contida e contínua na leitura da palavra, que se nós não temos lançado fundamentos para nossas vidas como igreja. Queridos, nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica, isso só é possível ser construída, uma vida baseada na Bíblia, uma vida baseada nas Escrituras, uma vida a qual nós nos colocamos todos os dias nós nos expomos diante da palavra de Deus, para que ela venha moldar o nosso caráter, e aí sim, essa mesma palavra, ela molda o caráter, por meio dos frutos que ela dá em nossas vidas, ela possa moldar o caráter em nossa sociedade, queridos. Querido, é comprovado por pesquisas, é comprovado que o engajamento bíblico, ele dá inúmeros frutos. O engajamento bíblico, ele é capaz de nos tirar da prostituição, da pornografia, do sentimento de depressão,
Então a Bíblia, ela é capaz de trazer uma transformação em nossas vidas. De fato, ela é capaz de nos descontaminar de tudo aquilo que o mundo tem nos contaminado. Querido, então nós precisamos nos expor para que a palavra ela possa ser luz de fato em nossa vida. Pesquisas apontam, queridos, que até 2030 nós como cristãos seremos a maioria. Mas, querido, que tipo de cristão em 2030 será apresentado para a igreja dessa época? Que tipo de cristão eu e você temos discipulado? Que tipo de cristão eu e você temos levantado, temos salvos? Será que são cristãos que têm tido uma vida rasa com Deus? Ou são cristãos que de fato têm tido uma vida profunda com Deus? Que então, querido, que sejamos eu e você, hoje a igreja que constrói uma cosmovisão, uma igreja que traz transformação aonde está inserido, que sejamos a igreja que vai trazer mudança, para que de fato nós venhamos ver o novo de Deus sendo derramado, não só aí na cidade de Curitiba, nem só aqui em Fortaleza, mas, queridos, em toda a nação, em todo o território brasileiro. Queridos, o futuro da nossa nação, o futuro da nação brasileira, muitas vezes nós depositamos em quem vai governar o nosso país. Querido, o futuro da nação brasileira está na geração a qual eu e você temos discipulado como igreja. Querido, eu e você precisamos nos posicionar, porque precisamos de um posicionamento real contra tudo que vai contra o que diz a palavra de Deus, para que de fato nós vejamos o futuro da nação brasileira sendo construído por meio da palavra, por meio do Evangelho de Cristo. Queridos, para encerrar, Daniel no capítulo 3, do verso 16 ao verso 18 diz: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei Nabucodonosor: não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro, a qual mandastes erguer. Queridos, eu não sei qual é a tua oposição, eu não sei o que tem sido oposição para você como igreja, aí no lado sul do nosso país. Querido, mas que nós não venhamos nos prostrar a nenhum tipo de Deus, que nós venhamos nos prostrar somente ao nosso Senhor, porque Ele pode nos livrar todos os dias das mãos do nosso inimigo. Que nós não tenhamos medo, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, assim como Daniel na cova dos leões. Querido, que nós, diante das autoridades terrenas, que nós não venhamos temer. Querido, que nós não venhamos retroceder, que nós não venhamos permitir que essas autoridades possam nos aprisionar a um sistema, que nós não venhamos nos dobrar a isso não, queridos, que nós venhamos ser uma geração que se posiciona e de forma pública, que nós não venhamos ser agentes secretos, que não tenhamos mistério, que não tenhamos medo, que nós venhamos, queridos, em nome de Jesus, ter um posicionamento claro, que venha o que vier, custe o que custar, tenhamos que passar por vales ou por montanhas, não importa, que venhamos ser lançados na cova dos leões, que venhamos ser atirados na fornalha, queridos, mas que nós não venhamos a temer, e que isso não venha mudar nossas convicções, que nós tenhamos saber o Deus a qual nós servimos e o Deus a qual nós seguimos. Nós precisamos, querido, ser aqueles que escrevem a história nessa geração, e para nós escrevermos a história de fato, assim como homens e mulheres a qual a Bíblia registra, nós precisamos ter um posicionamento firme, convicções claras em quem nós cremos, em quem nós seguimos. Nós precisamos marcar a história. Aqueles que marcaram a história são aqueles que têm posicionamentos radicais, aqueles que obedecem a Deus de forma radical,
final. Amém? E para encerrar, eu quero deixar aqui 2 Hebreus 11 e 2 Coríntios 4, características dos que marcaram as suas gerações. São pessoas que têm temor a Deus, são pessoas que caminham por fé, assim como Abraão. São pessoas que andam em obediência a Deus. São pessoas que permanecem com seus olhos na promessa. Permaneçam com seus olhos na promessa. O que Deus te prometeu, Ele pode cumprir. Permaneça com seus olhos firmes na promessa e não negocie seus princípios e valores, porque todos os dias nós somos tentados a isso. E eu quero orar pela tua vida. Eu agradeço aos pastores pela oportunidade e privilégio e por investirem nisso. É um prazer poder estar compartilhando algo para você, para que eu e você venhamos viver o novo de Deus. Eu louvo a Deus por essa igreja linda. Eu quero orar pela tua vida. Querido, se você quer nos conhecer um pouco mais, vou deixar aqui as nossas redes. E agora eu oro para encerrar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que nós estejamos diante de homens e mulheres, jovens e adolescentes e crianças, Senhor Deus, que são radicais em obedecer ao Senhor, que são homens e mulheres que conservam em seu coração o temor, que eles caminham por fé, que eles andam, custe o que custar, em obediência à tua palavra, que permanecem os olhos firmes nas promessas e que não negociam os seus valores. Querido, que o Senhor, que eu e os meus irmãos, Senhor, possamos ser aqueles remanescentes a qual o Senhor conserva. 7.000 que não se dobram diante a Baal. Que sejamos como Sadraque, Mesaque e Abednego, que podem os reis dessa era levantar altares que sejam, mas nós não vamos nos dobrar, porque nós escolhemos ser fiéis a Ti, Senhor. Senhor, que nós possamos ser agentes de transformação nessa geração. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos marcar a história por causa do nosso posicionamento. Senhor, que o Senhor possa conservar nossas vidas e que nós sejamos odres novos, para que de fato venha um vinho novo do Senhor e que nós possamos experimentar coisas grandes e coisas novas da parte do Senhor para com nossas vidas. Em nome de Jesus, eu quero abençoar essa igreja, abençoar essa conferência, no nome de Jesus. Um abraço, querido. Espero em breve estar junto com vocês mais uma vez, tanto aqui no online como presencialmente, sentir um pouco do calor desse carinho de vocês. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Que palavra abençoada foi essa do nosso amigo João Vitor. Que essa palavra possa ter edificado o seu coração, que você possa levar ela aí como rema para a sua vida. Não se esqueça que amanhã continua, amanhã também teremos outra sessão, então não perca, envie para os seus amigos para que eles também não percam essa sessão, que vai ser abençoada, maravilhosa. Fiquem ligados nas nossas redes sociais também, e como foi falado no começo, deixe o seu testemunho aí para que possamos estar lendo e possamos também edificar outras pessoas através do seu testemunho. Fique conosco, apareça amanhã que estaremos aqui novamente às 21 horas, então Deeper Week. Você mais profundo em Deus. The sweetest words I know wouldn't be enough, and all the perfect notes wouldn't measure up. 'Cause you cast my sin to the ocean depths. My faults are as far as the east from the west. No record of wrongs are against me kept. Your merciful love takes the sting out of death. So how could I not sing with all you've done for me? How could I not bring a joyful melody like la da 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 da, a joyful melody like la da 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 da, a joyful melody
cup overflows. The joy in my soul, you gave it to me when I needed it most. When I needed it most. Oh, you poured yourself out so I could be filled. So I'm living now in pursuit of your will. In pursuit of your will. Cause you cast my sin to the ocean depths. My faults are as far as the east from the west. No record of wrongs are against me kept. Your merciful love takes this sting out of death. So how could I not sing with all you've done for me? How could I not bring a joyful